E se você acordasse amanhã em uma cidade no fundo do mar? Um lugar onde as pessoas disparam raios pelas mãos, controlam fogo com a mente e trocam a própria humanidade por superpoderes. Parece ficção científica, mas em Rapture é apenas terça-feira. No vídeo de hoje vamos testar suas chances de sobrevivência em Rapture, a utopia submersa fracassada do universo BioShock. Será que uma pessoa comum conseguiria sobreviver às guerras políticas entre Ryan e Fontaine? Você resistiria à tentação dos poderes sobre-humanos, mesmo sabendo o preço em sanidade e em carne? Vamos explorar a ciência por trás da engenharia de Rapture, a filosofia que destruiu sua sociedade e os perigos genéticos do Adam. Preparado? Porque a verdadeira pergunta é: você conseguiria sair vivo de lá? You're special. E se eu te dissesse que já temos tecnologia para viver em uma cidade no fundo do mar? Não apenas uma base subaquática, mas uma verdadeira metrópole, com arranha-céus, neons e túneis de vidro. Embora pareça fantasia, construir algo como Rapture é tecnicamente possível, mas viver lá colocaria à prova os limites da engenharia, da biologia e da paciência humana. Rapture fica a cerca de 150 metros de profundidade no Atlântico Norte, equivalente a um prédio de 40 andares. A essa profundidade, a pressão é cerca de 15 vezes maior do que na superfície. Um ser humano não sobreviveria sem proteção adequada. Submarinos modernos aguentam essa pressão, mas um corpo humano, nem por um segundo. A localização perto da dorsal mesoatlântica dá acesso à energia geotérmica, ou seja, calor vindo das profundezas da Terra. Isso alimenta a iluminação, a filtragem de ar e toda a infraestrutura de Rapture. Sem essa fonte natural, seria impossível sustentar uma população submersa. Agora, pense nos túneis de vidro que ligam os prédios. Para aguentar a pressão da água, eles precisariam ter pelo menos 35 centímetros de espessura, como nos veículos de pesquisa oceânica. Um vidro comum explodiria instantaneamente. Mas a pressão da água não é o maior problema, é o tempo. A água salgada corrói metais até 5 vezes mais rápido do que o ar. Sem manutenção constante, rachaduras, vazamentos e infiltrações se tornariam inevitáveis. Quando a Guerra Civil estourou e os trabalhadores desapareceram, Rapture começou a morrer lentamente. Seria possível construir uma Rapture hoje? Em parte. Estruturas como a Aquarius Reef Base, na Flórida, já funcionam em pequenas profundidades. O Hydropolis Hotel, em Dubai, foi projetado para ficar a 20 metros, mas ninguém chegou perto da escala de Rapture. E se você vivesse lá, sua sobrevivência dependeria de localização, conhecimento técnico e muita sorte. Áreas perto de túneis de emergência seriam mais seguras. Apartamentos de luxo teriam uma vista incrível, mas seriam armadilhas em caso de vazamento. À medida que se desce mais fundo, os desafios se tornam insanos. O peso dos materiais, o fornecimento de oxigênio, o calor, o frio, tudo se acumula. Mas ainda que você sobreviva a rachaduras, vazamentos e pressão esmagadora, há algo muito mais perigoso te esperando em Rapture. Porque nem todo colapso começa nas paredes. Alguns começam nas ideias. Imagine você chegando em Rapture pela primeira vez. Saindo da batisfera e dando de cara com salões Art Deco iluminados, promessas de liberdade total e avanços científicos sem limites éticos. Parece um paraíso, até você precisar pagar o aluguel. Rapture foi construída com base na filosofia objetivista de Ayn Rand. Segundo Andrew Ryan, o interesse próprio racional é o ápice da moralidade. Em outras palavras, sem impostos, sem governo, sem limites. E também sem ajuda, sem socorro e sem misericórdia. Agora, imagine que você é um operário comum, acorda antes do sol, conserta vazamentos perigosos em túneis corroídos e mal consegue pagar comida e abrigo. Um erro? Demissão imediata. Um ferimento? Boa sorte com os custos do hospital particular. A desigualdade em Rapture era parte do projeto.
A elite morava em Olympus Heights, os trabalhadores espremidos em Apollo Square. Quem chegava sem dinheiro ou contatos começava no fundo e raramente saía de lá. Sem leis trabalhistas, os acidentes eram rotina e sem saúde pública, qualquer lesão podia ser uma sentença de morte. As clínicas, como a do Dr. Steinman, só atendiam quem podia pagar. E isso quando não estavam fazendo arte com bisturis. O estresse crônico virou epidemia. Depressão, ansiedade, colapsos nervosos. Tudo isso alimentava vícios perigosos. Gente desesperada fazia qualquer coisa para sobreviver. Os únicos que prosperavam eram empreendedores com produtos de luxo, armas ou entretenimento para a elite. Sem capital inicial, você era só mais um peão. E mesmo se você aguentasse essa selva, um novo tipo de tentação surgiria. O Adam. O verdadeiro fim da linha começa com uma seringa. O que você faria se pudesse ter superpoderes com uma única injeção? Mover objetos com a mente, congelar um inimigo, lançar fogo pelas mãos. Em Rapture, isso não era ficção, era vício. O Adam foi descoberto pela doutora Brigitte Tenenbaum em uma lesma marinha rara. Ela produzia células-tronco com uma capacidade absurda de regeneração. Quando manipuladas, essas células podiam reescrever o DNA humano em segundos. Na vida real, terapias genéticas usam vírus para inserir novos genes no corpo. O Adam faz isso de forma instantânea. É como acelerar milhões de anos de evolução com uma seringa. Mas tem um porém. O corpo rejeita essas mutações sem o IV, um estabilizador biológico. Sem ele, suas células se autodestroem, causando dores insuportáveis, tremores, colapsos, e assim nasce o vício. A pessoa começa com um plasmid inofensivo. Em dias, o corpo depende de mais Adam e Eve só para funcionar. O engenheiro Thomas, por exemplo, usou Adam para consertar tubos mais rápido. Sem Eve, suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia mais trabalhar. O vício virou necessidade. Tumores, deformações, convulsões. O cérebro sofre danos severos, alucinações, impulsos violentos, paranoia. O que era poder vira degradação. E no ambiente de Rapture, competitivo, isolado e instável, resistir era quase impossível. Mais de 90% da população se rendeu ao Adam. O mais assustador, Adam muda seu corpo para sempre. Não é algo que você para de usar. Você se transforma e piora a cada dose. E quando uma cidade inteira se transforma em viciados mutantes, você não está mais vivendo em uma utopia. Está preso em um pesadelo. Bem-vindo à Guerra Civil. Imagine-se escondido num armário de manutenção. Lá fora, gritos, tiros, explosões. Ryan e Fontaine se enfrentam em uma guerra pelo controle do Adam. Rapture já não é uma cidade. É uma zona de guerra. Com os estoques de Adam acabando, os conflitos se intensificaram. Soldados com plasmides disputavam o controle de setores vitais como Arcádia e Hefesto. Os cidadãos comuns tiveram que escolher entre lutar ou correr. Se você quisesse sobreviver, teria que encontrar um lugar seguro, com comida, ferramentas e uma rota de fuga. Mercados abandonados, áreas de manutenção ou salas técnicas seriam seu novo lar. Sem plasmids, sua defesa seriam armas convencionais. Revólveres ainda funcionam, até o Splicer aprender a teleportar ou te eletrocutar. Espingardas e armadilhas seriam essenciais. Mas o melhor plano é não ser visto. Os Splicers se movem com velocidade, ignoram dor e atacam em grupo. Aprender seus sons, o canto de um Houdini, o arrastar de um Spider, pode significar a diferença entre viver e virar estatística. Com os sistemas colapsando, comida e água potável se tornam preciosidades. Você teria que aprender a filtrar água de vazamentos, encontrar enlatados intactos e, principalmente, manter o silêncio. A comunicação salva vidas. Rádios e pneumotubos conectam pequenos grupos de sobreviventes. Mas cuidado, nem todo aliado volta como amigo. Muitos voltam com splicers.
Estudos mostram que menos de 5% da população sobreviveu aos primeiros 3 meses. Os que conseguiram tinham habilidades técnicas, evitaram o Adam e ficaram longe das zonas de conflito. Mas viver escondido só prolonga o inevitável, porque um dia você vai ter que tomar uma decisão, ficar ou tentar fugir. Você sobreviveu meses em Rapture, evitou os plasmids, se escondeu dos splicers, encontrou comida, água, um pouco de paz. Mas agora vem o desafio final: escapar de uma cidade que foi projetada para ser uma prisão. A única saída oficial? O farol, que esconde a estação de batisferas. Mas Ryan trancou os acessos com sua própria assinatura genética. Para o cidadão comum, elas são apenas cápsulas seladas de frustração. Hackear uma batisfera pode ser possível, mas arriscado. Se subir rápido demais, a diferença de pressão pode implodir o casco. Seria como tentar subir com um balão inflando rápido demais, explosivo e fatal. E as cápsulas de emergência? Quase todas destruídas ou ocupadas durante o caos inicial. Procurar uma é como jogar roleta russa em corredores cheios de splicers. Construir sua própria cápsula? Teoricamente possível, se você tiver acesso ao arsenal tecnológico de Rapture e sobreviver até lá. Locais como Hephaestus estão tomados por criaturas. A rota mais insana seria usar os trajes dos Big Daddies e andar pelo fundo do oceano até águas rasas. Mas a pressão, o frio e a falta de oxigênio tornam isso quase suicida. E tem mais: seu corpo, acostumado à pressão, absorveu nitrogênio. Subir sem decomprimir causaria o famoso mal do mergulhador: bolhas de gás nos tecidos e no cérebro. Doloroso, mortal. Fugir exige engenharia, medicina, navegação e nervos de aço. Mas mesmo escapando de Rapture, será que Rapture escaparia de você? Então você sobreviveria a Rapture? Para a maioria de nós, a resposta é um sonoro não. A soma da pressão do oceano, da desigualdade extrema, dos vícios genéticos e da falta de rotas de fuga torna a sobrevivência quase impossível. Mas talvez o mais assustador sobre Rapture é o quanto ela se parece com o mundo real. Toda vez que a desigualdade cresce, que o lucro vale mais do que a vida, que a ciência avança sem ética, nós não estamos tão longe assim de Rapture. O que começa como uma utopia sempre corre o risco de afundar sob o peso da ambição humana.